Bem, no vídeo de hoje eu gostaria de falar de um mal que atinge o ser humano e que atinge muito mais o meio evangélico, principalmente as igrejas pentecostais. Eu falo da hipocrisia. Vem com o Tio Fera, nós vamos analisar o tema. Antes de mais nada, você vem aqui embaixo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, ajuda o canal do Tio Fera a crescer. O que falar da hipocrisia? A hipocrisia é algo que é maléfico para o ser humano. Por quê? Porque você perde a credibilidade. Jesus, ele tinha autoridade sobre o que ele falava, primeiro porque ele tinha uma autoridade dada por Deus, mas principalmente porque ele vivia o que pregava. Jesus jamais foi hipócrita. Jesus, ele realmente vivia tudo aquilo. Então ele tinha autoridade. As pessoas se maravilhavam com o que ele falava. E Jesus, ele combatia os hipócritas da época. Hoje em dia na igreja evangélica é muito comum ter hipócritas. Eles são alimentados, pelas religiões evangélicas, principalmente no meio pentecostal, em que as pessoas fingem ser o que não são. Ou seja, elas fingem ter uma espiritualidade que não possuem, elas fingem ser profetas quando não são, elas fingem um monte de coisa para enganar os fiéis. O que eu já vivi dentro de igrejas não é brincadeira. Eu lembro de uma situação em que um pastor me procurou há muito tempo atrás e me disse que eu não deveria postar fotos ou fazer vídeos sem camisa. E aí eu entendi na época porque a igreja evangélica tem sua questão conservadora, isso meio que chama atenção, tal, beleza. Daqui a pouco eu acho em uma rede social uma foto de pastores e a liderança dessa mesma igreja, todos sem camisa em um churrasco. E aí eu perguntei, mas eles não estão sem camisa em um churrasco aqui na rede social? De repente o pastor vira para mim e diz, não, mas eles podem. E aí fica aquela questão, por que eles podem e eu não? Qual é a diferença? O título pesa tanto assim? Quer dizer, o título te dá aval para poder pecar à vontade, digamos assim? Não é bem assim. A hipocrisia começa por aí. Quando eu cobro dos outros aquilo que eu não consigo viver, que eu não consigo botar em prática. Existe muita hipocrisia também nas redes sociais, principalmente nas redes sociais. As pessoas vivem dando lição de moral nas outras, mas quando você vai ver a vida delas, elas não têm moral nenhuma para estar falando daquilo. Aí você vê pessoas com casamento totalmente destruído dando conselhos sobre relacionamento. Aí você vê pessoas altamente falsas cobrando das outras uma amizade verdadeira. Tudo isso é hipocrisia. A hipocrisia ela é um mal, ela é péssima para qualquer pessoa, principalmente quando as pessoas descobrem ou quando a coisa é meio que destampada. Digamos que eu chegue aqui no canal e comece a dar lição de moral e comece a cobrar um comportamento de vocês e comece a falar como vocês devem agir e comece a ficar ditando regras, muito moralista. E aí de repente você descobre que eu sou muito, digamos assim, desonesto. Ou as pessoas que me conhecem olham e falam, mas ele tá criticando algo que ele faz, que ele pratica, que coisa estranha. Então a minha moral, o meu conservadorismo vai todo pelo ralo. As pessoas vão olhar pra mim e vão ver tipo, tá por fora. Esse cara não tem moral pra tá falando, pra tá dando conselho. Eu acho que é mais importante as pessoas terem uma coisinha chamada caráter. E o caráter, ele vai de encontro à hipocrisia. O caráter, ele é o oposto da hipocrisia. Porque o caráter é justamente quando a pessoa vive o que prega.
quando ela realmente tem autoridade para falar sobre determinados assuntos. Se eu quero falar sobre relacionamento e como ser feliz no relacionamento, eu tenho que ter um relacionamento muito bacana, muito estabilizado. Se eu quero falar sobre vários outros assuntos, eu tenho que pelo menos ter um know-how para falar sobre esses assuntos. Eu tenho que ter vivido e meio que estar bem para poder falar sobre esses assuntos. Tem uma questão da hipocrisia que eu achei interessante, que é tipo, eu ficava sempre em disciplina na igreja por qualquer bobagem. Na verdade não era por qualquer bobagem, é porque ter um gay dentro da igreja é mais complicado deles administrarem. Então eu sempre ficava em disciplina porque tudo que eu fazia era escândalo. Até quando eu não fazia nada, eu era um escândalo. Enfim, teve uma época que aconteceu sucessivamente isso. E aí, um irmão lá da igreja, ele quase espancou a esposa. Ele quase bateu mesmo nela. E não aconteceu nada com ele, porque ele era líder do coral da igreja. Se ele fica em disciplina, o coral não teria ensaio. E o coral precisava se apresentar no final do ano, para mostrar para a igreja que tinha um coral. Também aconteceu de eu perguntar, porque eu ficava sempre em disciplina, e eu perguntar por que só eu ficava em disciplina se eu sabia do que os outros aprontavam. E aí o pastor vira para mim e diz: porque se eu colocar todos de disciplina, a igreja não terá louvor no final de semana. Ou seja, ele sabe do que acontece, só que ele escolhe algumas pessoas para ficar em disciplina, outras passa batido. Isso é hipocrisia. Enfim, tudo que gera a hipocrisia ela é muito prejudicial. As pessoas podem achar até que não vai prejudicá-las, mas vai sim. Principalmente nas instituições religiosas, na igreja, porque ela vai perdendo a credibilidade de tal forma que ela vai perdendo fiéis. As pessoas vão acordando, as pessoas vão despertando, as pessoas vão percebendo que aquilo ali não tem nada a ver com Deus. Principalmente quando a pessoa lê a Bíblia. Quando ela começa a ler a Bíblia e vê o que está dentro da igreja, aí ela vê que tem algo estranho, algo bastante diferente. Então ela vaza, pula fora. Por isso que existe uma campanha toda elaborada para que as pessoas não saiam das igrejas. E aí as pessoas usam da estratégia de você tem que olhar para Cristo. Ou seja, você tem que ficar nessa igreja sofrendo o resto da sua vida para olhar para Cristo. Isso não tem nada a ver. Quando você lê a Bíblia, você vê que olhar para Cristo é você estar no caminho dele e não apenas frequentando uma igreja. Seja você a igreja e não apenas frequente uma. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.